Oi! No vídeo de hoje eu vou falar sobre ovários policísticos, que é algo que há algumas semanas está causando aí uma confusão na galera, por eu ter falado que ovário policístico é uma condição ou variação, seja lá o que você queira chamar, de intersexo. E eu vou explicar o porquê, né? Hoje em dia, os médicos eles não querem assimilar, posso dizer assim, a SOP com o intersexo, porque eles querem dizer que intersexo é apenas quem é DDS. Gente, o que é DDS? DDS é distúrbio ou diferença do desenvolvimento sexual. Eu prefiro utilizar diferença do que distúrbio. E aí, dentro da DDS, só se enquadra variações cromossômicas, né, que é nossos códigos genéticos, nossas gônadas, que são femininas ou masculinas, né, testículo, ovário, útero, por aí vai, ou a questão genital, que são genitais ambíguos ou não. E aí, a galera não quer associar a SOP à intersexualidade porque... há pouco tempo vem se discutindo isso, de que disfunção hormonal também é considerado intersexo. E isso é muito comum e agora vocês vão entender o porquê. Quando eu falo a questão da disfunção hormonal, tá tudo interligado à intersexualidade. Um dos motivos, um exemplo, a minha intersexualidade, que é a hiperplasia adrenal congênita, ela sobe a minha testosterona e a maioria das mulheres, elas desenvolve SOP por causa disso. Então a gente vê a partir daí a similaridade que tem quem tem ovários policísticos ter também com quem tem hiperplasia ou algumas outras variações. E aí vem o questionamento, né, de que tipo, socialmente existe um padrão de que fêmea típica, para você ser uma fêmea típica, você não pode ter alteração hormonal para testosterona alta, ou para você ser um macho típico, você não pode não pode ter estrógeno alto, hormônios femininos altos, né? E aí isso é uma coisa que eu acho, nossa, deveria ser algo tão naturalizado, mas as pessoas gostam de problematizar. E tudo que foge disso, ou se é alterado de acordo com o seu fenótipo genético, seja lá o que for, é visto como intersexo. E se a gente for olhar por esse lado, muita gente é intersexo, não sabe, vai morrer sem saber. E fora esse 1,7% que as pessoas falam que são de pessoas, quantidade de pessoas intersexo no mundo, eu acredito que seja muito maior esse número, se a gente for ver por esse lado, né? E aí a gente vem falar agora sobre a SOP. A SOP nada mais é do que uma alteração hormonal que faz com que a sua testosterona ela fique alterada e a partir dessa alteração você desenvolva ovários policísticos, você possa desenvolver virilização, que é aumento do clítoris, aumento do pelo no rosto, facial, né? Às vezes trazendo exortismo também junto, aumento de pelo no corpo também. E aí fica essas características virilizantes masculinizadas, como os médicos às vezes gostam de se referir. O rolê todo que acontece da anulação, ou da naturalização mesmo, do acontecimento da SOP no corpo de cada pessoa, é que os médicos eles tentam combater isso, não de uma forma natural, mas tentar induzir você a anticoncepcionais, que é algo que vai te trazer enormes problemas físicos. Inclusive, você pode ter trombose, entre outros, infertilidade, problemas muito ainda pior. Em vez de certa maneira, naturalizar a existência da SOP e procurar um tratamento mais natural, que às vezes é feito por via de alimentação ou pela própria ginecologia natural, através de florais, por aí se vai. E aí o questionamento todo que causa esse pânico, que as pessoas não querem ser confundidas, ou então, por que eu tenho SOP? Por que você está dizendo que eu sou intersexo? Porque, bom, a alteração hormonal faz você sair de dentro dessa caixa fenótipa de que fêmea não produz testosterona alta e de que macho típico não produz estrógeno alto. Então, se você tá fora dessa caixa, você tá dentro do universo intersexo, né? E aí é quando a gente traz, eu trago também a questão hormonal para dentro da DDS. Por quê? Eu vou explicar agora. Não é do nada que o hormônio masculino ele vai começar a crescer no seu corpo. Não é do nada, né? Não é tipo, eu vou começar a alterar aqui e pronto. Não. É através de alguma deficiência enzimática, através de algum outro problema que pode vir de muito atrás, da época que você era apenas um embrião, como a maioria dos intersexos desenvolvem características, né? E aí, eu torço muito que daqui a um tempo tenha mais estudos para comprovar isso a sério, sabe? Mas é isso, eu conversando com outras pessoas que também são do ramo, que também são intersexos, pessoas que estudam sobre isso, elas concordam comigo da mesma maneira.
de que é muito prático você poder entender que tá tudo bem você ser intersexo, você ter essa variação e você tratar a SOP como intersexualidade. Isso não vai fazer você menos mulher, isso não vai anular que você seja menos quem você queira ser. Mas o que é que rola também? Rola muita, como é que eu posso falar? Muita transfobia, intexofobia dentro do ambiente médico. De que para a sociedade, o seu corpo ele não pode viralizar. Você tem que ser uma fêmea típica, se você se identifica como uma fêmea típica. Até aí tudo bem, porque você se identifica com o que você quer ser. Se você quer ser fêmea, macho, não binário, trans, e aí você pensa no que você quer ser com a sua identidade de gênero. Mas aí o médico, ele trazer essa perspectiva de que, independente da sua identidade de gênero, você tem que ser obrigada a tratar isso com anticoncepcionais, isso é um meio, sabe? Um método de trazer uma anulação muito grande sobre quem é você, sobre quem é o seu contexto, né? Por que é feio nascer pelo no rosto, no corpo? Por que uma mulher ela não pode ter pelo no rosto e no corpo? Por que uma mulher ela não pode ter aumento de clítoris? Por que uma mulher ela tem que ser obrigada a menstruar? E aí é quando a gente vê, né? A gente tem que aprender, às vezes, ver determinadas coisas que acontecem na nossa vida através do espelho e olhar outras perspectivas também, porque não dá pra gente ir assim, a SOP é uma doença, é uma coisa que vai me trazer malefícios, é umas coisas, não. Às vezes é seu corpo correspondendo a como você nasceu, e aí eu acho importante a gente trazer essa naturalidade, sabe? A gente parar de demonizar as coisas, né? E uma coisa assim que, tipo, deveria ser super mais acessível para as pessoas descobrirem se elas são intersexo ou o que elas têm, na verdade, seria se exames genéticos eles fossem uma coisa acessível e não custassem R$3.000 acima, né? Que exames de sangue, ultrassonografias, que são exames que normalmente comprovam se você tem SOP ou alguma outra variação ou condição, pudesse ser um pouco mais acessível também, né? Porque o que acontece? A hiperplasia adrenal congênita, a forma não clássica, é uma forma que aparece na fase adulta, né? E aí é uma mutação genética que faz com que a sua suprarrenal, ela não, popularmente falando, não funcione corretamente. E ela, se você é XX, ela passa a produzir mais testosterona. E aí você vê a similaridade com SOP, né? E algumas mulheres com hiperplasia adrenal congênita forma não clássica, elas desenvolvem SOP e forma clássica também. Eu tive SOP durante muito tempo da minha vida e do nada simplesmente sumiu. E aí, conversando com a endocrinologista agora que eu fui em São Paulo, a gente chegou à conclusão que ela me disse que, às vezes, quem tem hiperplasia, às vezes por estar tanto desregular esses hormônios, às vezes pode dar o surgimento de uma suspeita de SOP, ou então enganar, e aí por aí vai. E aí eu fiquei pensando, nossa, como o corpo é incrível, né? E aí é isso, o meu vídeo hoje foi mais para vocês poderem entender que tá tudo bem, que sabe, é natural, a gente não existe isso de corpo perfeito, corpo imperfeito. Eu acho que todos os corpos, eles são naturais, é isso que importa. E se você tem alguma dúvida sobre, Céu, eu tô com aumento de pelo, meu clítoris cresceu muito, ele é maior do que eu imagino que seja, no padrão, aí sei lá, global. Vai no endocrinologista, faz exame de sangue, tá? Faz uma ultrassonografia ou uma endovaginal, porque é o que vai comprovar pra você se você tem a SOP ou qualquer outra coisa. É importante demais, gente. A gente tá fazendo exames, a gente tá correndo atrás. Se a gente quer descobrir quem a gente precisa descobrir isso, né? E se vocês têm dúvidas, tipo assim, a hiperplasia adrenal congênita não clássica, a forma, ela é muito silenciosa. E às vezes as mulheres, elas só descobrem, elas ficam tratando a vida toda como se fosse uma SOP. Não é só SOP. E aí, às vezes, só quando a mulher ela tenta engravidar, é quando vai fazer teste genético e aí ou faz um exame da 17-hidroxialfa e aí descobre que tem hiperplasia adrenal congênita. Então, Céu, eu tô com dúvidas, o que é que eu faço? Vai na endócrina, pede exames hormonais femininos, estrógeno, progesterona, pede a testosterona, androstenediona, pede também a 17-hidroxialfa. Decorem esse nome, a 17 é um único exame que primeiro dá o diagnóstico se você tem hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, que é muito comum mulheres que têm SOP também ter a que não clássica. Então, é isso. Busquem tratamentos, não se entupam de anticoncepcional, porque eu acredito que é uma coisa que vai trazer muito prejuízo na vida de vocês. Eu acho que procurar o melhor método para tratar, tá? A SOP você pode optar por tratar, em alguns casos ela pode ser agravada, sim, mas tem pessoas que convivem normalmente com ela e tá tudo bem, assim como
qualquer outra variação intersexo, que existe alguns casos que precisam de medicação. No meu caso, eu tomo dexametasona, né? Eu tomo corticóide há 30 anos pra que... Aí é que vem a questão, né? Pra que eu não virilize. E aí, pra que eu possa menstruar, meus ovários e meu útero possam funcionar direitinho. Mas é isso. Tem gente que vive bem não tratando, tem gente que vive bem tratando, mas eu acho que o importante, a mensagem daqui, é você procurar auxílio médico para buscar a melhor forma. Busca também ler sobre ginecologia natural e as curas para a SOP. Se alguém tiver alguma dúvida, fala, me chama no privado e aí a gente conversa bem. Beijo!